Eu sou tão grande que eu não posso ficar ali atrás. Boa noite para vocês. É um privilégio muito grande estar aqui, né? Fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos. Então, antes de começar, antes de eu até meu coração ficar normal, porque eu não gosto de multidão, tá, gente? Eu gosto só de olho no olho, eu mais um só. Mas eu aceitei esse convite, fiquei muito lisonjeada, muito feliz, porque é uma oportunidade de partilhar, né, de trazer para vocês aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada. Eu sou psicóloga, já tem 14 anos que eu trabalho no consultório, né? Sou uma psicóloga clínica, então já conheci muita história, tá, gente? Muita história. Eu falo para os outros que eu não posso nem beber nem usar droga, porque eu posso falar algumas coisas. Perigoso. Ainda bem que eu não bebo nem uso drogas. Mas ao longo de cada pessoa que a gente conhece, que a gente ouve a história, que a gente caminha ao lado, a gente não sabe exatamente quem cresce mais, se é a gente, se é o outro, né? Porque nós, enquanto profissionais, somos pessoas e crescemos também, aprendemos também nesse trabalho. Então é uma oportunidade muito maravilhosa poder compartilhar com vocês o que eu aprendi ao longo dessa trajetória pessoal e profissional. Bom, eu escolhi esse tema, resiliência, porque desde a faculdade me fascinava entender por que algumas pessoas passavam por alguma situação de um jeito e outras de outro. Incrível, né? Vocês já repararam nisso? Tem uma pessoa que passa por ali e ela, né, vamos supor, uma história, vamos pegar uma coisa bem punk, né? Bem power, vamos supor, aquela pessoa passa por um câncer. E aí você olha, a pessoa passa, e daqui a pouco você vê, ela fala, nossa, está inteirona. E a outra não. E sempre me fascinou tentar entender o lado emocional disso. Entenda, existem muitas coisas envolvidas, tá bom? Não existe só a emoção, tá? Então, existem aspectos físicos, genéticos, né? Existem inúmeros aspectos e não cabe a nós dizermos que apenas a emoção determina um enfrentamento diferente, tá? Mas a gente vê que ela importa, que ela faz diferença no enfrentamento das situações. Então, desde a faculdade, eu comecei a pesquisar sobre esse tema, que é a resiliência. E é um tema muito interessante, né? E ao longo desse tempo todo de trabalho... Só um minutinho, deixa eu pôr o meu aqui, senão eu fico perdida. Eu sou muito boa de computador, viu, gente? Eu peço tudo para minha filha fazer para mim. Só para não ficar perdida. Então, ao longo desse tempo todo de trabalho, eu vi muitas pessoas passando por situações difíceis, né? Aliás, todo mundo só vai procurar a gente porque está com problema. Verdade. E isso me ajudou a entender, né, que coisas ajudam na hora da dificuldade, que coisas atrapalham. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é resiliência. Mas hoje, especificamente, eu escolhi trabalhar a resiliência no enfrentamento de alguns sentimentos do cotidiano que a gente tem, tá? Que são 3 sentimentos que eu vou abordar hoje, que é o que mais aparece de demanda, vamos pôr entre aspas, normal, tá? Que é o enfrentamento da ansiedade, da depressão e da inferioridade. Hoje eu vou falar com vocês sobre esses 3 sentimentos e como ser resiliente neles, tá bom? Mas antes de tudo, eu vou explicar a resiliência. Então, assim, gente, a resiliência é um conceito que não é da psicologia. Cadê meu amigo lá em cima? A resiliência é um conceito da física
que é assim: um material, ele é resiliente quando ele é capaz de suportar uma pressão que é colocada sobre esse material, e ele não se desintegra. Ele suporta, o famoso ditado: enverga, mas não quebra. Vocês já ouviram isso? Tem até na música do Lenine. Então, ele suporta uma pressão, mas ele não sucumbe. E ele consegue voltar ao estado anterior sem ter sofrido. Tá bom? Bom, no emocional não é exatamente sem ter sofrido, né? A resiliência, o conceito de resiliência no emocional é uma capacidade de, numa experiência, numa vivência de sofrimento, quase ninguém tem, né? Alguém tem? Quase não existe na vida o sofrimento, né, gente? Então, numa vivência de sofrimento, um sofrimento real, concreto, a pessoa consegue passar por aquele sofrimento, por aquela situação difícil, e sair dela, sofrer aquele impacto sem quebrar, sem desintegrar. Se você pegar uma esponjinha, a esponja é um material resiliente. Você amassa ela bem amassadinha assim, o máximo que você conseguir. Depois você solta. O que acontece? E ela vai, de novo, volta à forma dela. Quem diria, né? A esponja é resiliente. Tem materiais, gente, que são mais fortes, entre aspas, porém não são resilientes. Tá bom? Se você pegar uma vara, né, aquelas varas de bambu e tal, você consegue fazer assim com ela. Você faz um E, você faz um L, você faz o que você quiser. Na hora que você solta. Sabe aquelas varas que a mãe da gente batia na gente? Alguém já apanhou de vara? Alguém já levou, dói pra caramba? Aquela varinha resiliente. A bendita varinha não quebra, mas nunca que a sua mãe precisava pegar outra vara. Se apanhava com ela pro resto da sua vida, não quebra. Não é? É um material resiliente. Agora, tem materiais em forma de vara que se você fizer assim, pá, quebrou. Já era, pega outro. Né? Se você pegar uma régua, quebrou. Se bem que hoje tem régua que dá para régua resiliente. Então, a resiliência, o conceito da resiliência no emocional, por isso que eu pus essa figurinha aí para vocês, né? Uma pessoinha andando na bicicleta bem grandona, olha lá. Imagina uma pedalada numa bicicleta dessa, né? Que trabalho que dá. O que ele está vendo? Ele está vendo o sol. Ele está se protegendo porque tem chuva. Mas ele tem um horizonte. Tá? Então, a resiliência é essa capacidade aí, ó. Então, o resiliente, ele consegue aprender com a experiência. Gente, não existe resiliência sem aprendizado. Tá bom? O resiliente, quando ele passa por uma situação difícil, ele transforma aquilo num momento de aprendizado. Isso é muito importante. Ele se preserva da autodestruição, tá bom? E ele consegue voltar ao estado normal com algum ganho. Eu quero falar um pouquinho disso. Para mim, essa é a parte mais importante da resiliência. O cristianismo, ele nos ensina isso. Porque sofrimento com fruto, onde existe? Na cruz de Cristo. A Bíblia fala assim: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Olha que lindo isso, né? Existiria um fruto. E pelo fruto, Jesus suportou o sofrimento. Teria um ganho. E o ganho é você. E eu também. Né? Então, no cristianismo, as pessoas, não existe isso em qualquer lugar, gente, em qualquer religião, em qualquer filosofia, tá bom? Algumas existem. Mas no cristianismo, na palavra de Deus, a resiliência, ela é escancarada. Né? O sofrimento gera um fruto. Por que eu
estou falando isso para você? Não é fácil encontrar o fruto no sofrimento. Alguém acha? Não é fácil. Não é gostoso. Gostoso é tomar sorvete. Ir no dentista é horrível, mas bom é ir no dentista consertar o dente, porque o dente vai ficar curado. Mas é gostoso. Eu estou falando isso porque eu odeio dentista. Tem algum dentista aqui? Graças a Deus. Então, quando você vai no dentista, quando eu vou no dentista, eu acho aquilo a coisa mais pavorosa do mundo. Mas não é bom. Porque você tem que ir, porque senão os dentes vão cair, né? Então, o resiliente, ele entende isso. Sofrimento não é gostoso, mas é bom. Porque no sofrimento a gente aprende e a gente aprende muito, né? Tanto que se você pegar assim ao longo da trajetória, né, se você aprender a sofrer, e as pessoas que aprenderam a sofrer, a gente tem que aprender a sofrer, gente. Elas se tornam pessoas muito mais maduras com o passar do tempo. O que não é verdadeiro para quem não aprendeu, porque você pode envelhecer sem aprender a sofrer e sem maturidade. E isso é triste. Eu quero ser uma vovozinha bem madura, se Deus quiser. Vamos lá? O meu toda hora some, gente. Olha que bonitinho esse, olha. O resiliente, para o resiliente, o obstáculo se torna o caminho. Eu peguei umas figurinhas, tudo da internet, tá, gente? O resiliente, ele consegue encontrar um caminho, mesmo se existe obstáculo. Para 3 ali, eles tinham um propósito. Eu estou indo para lá. Eu vou para lá. A gente é assim na vida, né? A gente estabelece alguns objetivos. Eu quero tal coisa. Eu vou fazer um curso, eu vou aprender tal coisa, sei lá, eu tenho um objetivo. Então, tracei meu objetivo e vou. Para 3 ali, na hora que eu encontrei um muro, o que eu faço? Não tem mais jeito. Não posso ir. Algumas pessoas se vitimizam pelos obstáculos. Elas se sentem vítimas da vida. Por quê? Porque tem um obstáculo no caminho. Eu não queria encontrar um obstáculo. Aí, tá vendo? A culpa não é minha. Eu não posso ir. Gente, vocês não estão vendo? Tem um muro aqui na minha frente. Eu não sou de... Como que é aquela coisa de transportar? Sei lá. Eu não sei passar por essa parede. Eu não tenho essa capacidade. Então, eu não vou. Eu não posso ir. Tem um muro. Parei. Muitas pessoas param diante dos obstáculos e justificam. Para elas, era o que tinha que ser feito. Eu tenho que parar, não posso mais ir. Isso não vale para tudo, tá, gente? Tem horas que a gente tem que parar mesmo. O resiliente, ele conta com o obstáculo. Ele sabe que vai ter obstáculo. E quando o obstáculo aparece, o obstáculo é parte do caminho. Eu vou arrumar um jeito. Eu busco uma escada. Eu aprendo a pular salto de vara. Ele é criativo, ele vai procurar uma forma de superar o obstáculo. Vocês acham importante ser resiliente? Gente, é uma vida de obstáculos. Quem tem filhos? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós vivemos numa sociedade que não existe tolerância à frustração. Qualquer coisinha que dá errado, o que você faz? Não quero mais. Desisto. Há poucos anos, a gente teve um adolescente que se matou porque a namorada não queria mais. Não queria mais namorar com ele. Então, acabou a vida, não tem mais sentido. Pronto, parei. Nós vivemos uma sociedade que tem pouca ou nenhuma tolerância à frustração. Ser resiliente tem
tem a ver com ensinar tolerância à frustração. Tem a ver com aprender a superar os obstáculos, transpor os obstáculos. Quem não espera obstáculo, gente, não vai andar, porque é uma vida cheia de obstáculo. Não é? Ou para vocês não? Só a minha. É, gente. É uma vida de obstáculos. A gente encontra obstáculos diariamente. Nas pequenas coisas, nas médias e nas grandes. Em todas. Tá bom? Pouquíssimas coisas vêm bem facinho. Bem poucas. O que nós temos de que veio bem facinho, sabe o que é? O que é, gente? A salvação. É de graça. Você não teve que fazer nada. Jesus te acolheu, te aceitou do jeito que você é e disse: é para você. Não, mas eu não tenho que pagar? Não, é seu. É um presente que você recebeu de graça. Não custou nada para você, mas custou para o Filho dele, para o Filho de Deus. Custou para Cristo. Isso nós temos de graça. O resto tudo tem que pagar. Só não tem que, como diz, eu estava assistindo vários vídeos, né, sobre resiliência, e aí uma psicóloga falava assim: respira que é de graça e vai. Respira que é de graça. Isso também é de graça, pelo menos por enquanto. Vamos lá, pode passar. O que não é resiliência? Bom, às vezes a gente confunde e acha que resiliente é aquela pessoa, uau, sabe? Vocês já encontraram alguém assim? Tudo legal, tudo vai dar certo, paz e amor e tal. Vocês já viram gente assim? Se tiver alguém aqui, não é uma crítica para você, tá bom? Mas resiliência não é otimismo. O otimismo pode ajudar para a pessoa aprender a resiliência, mas não necessariamente o otimista vai aprender no obstáculo. Não necessariamente. Não necessariamente ele vai gerar um fruto diante do sofrimento. Ele pode simplesmente falar: vai passar. Não se importar. Ele pode ter uma tolerância à frustração, mas não necessariamente ele é resiliente. Tá? Resiliência também não é blindagem. Tem gente que é blindadinho. Cadê os homens? Tampa o ouvido, homens. Todos os homens. Vocês já viram o marido blindado? A mulher vem e fala, e enche a cabeça dele, e ele está lá. Daqui a pouco, o que ele responde? Blindadinho. Não entrou em contato com a situação. Não está nem vendo o que está acontecendo. Você já viu? Tampa o ouvido de novo, maridos. Vocês já viram quando os filhos vêm fazer bagunça e brigam na frente deles? Nossa! O mundo está caindo. E onde ele está? Ou na TV, ou na caixinha. Como é que é? Na caixinha do nada. Tem mulheres assim também, mas é menos, tá bom? Bom, pelo menos no meu trabalho, como a maioria das pessoas que procura é mulher, né? As mulheres estão na frente dos homens, viu, gente? No crescimento, na busca do desenvolvimento emocional. Parabéns para nós. Mas, pelo menos através do meu trabalho, o que a gente mais vê é assim, existem muitos homens blindados, eles aprenderam. Deve ser porque mulher fala demais. Eu não sei. Não é meu caso. Ninguém conta pro meu marido que eu falei isso, tá, gente? Então, tem pessoas que são blindadinhas. Pode cair um mundo do lado dela e ela não entra em contato. Então, resiliência não é isso, tá bom? O resiliente entra em contato. Tem percepção. Sabe o que está acontecendo, tá bom? Outra coisa, passividade. Passividade é diferente de blindagem. Passividade é assim, ó. A pessoa está lá, pensando que tem que fazer alguma coisa,
sabe que precisa reagir, mas não vem a força. Não consegue. Passividade é um negócio difícil de trabalhar, gente. No consultório a gente trabalha isso assim com pessoas que ela sabe, ela entende, ela enxerga, mas ela trava. Passividade é igual ao marido quando você tem DR com ele, sabe? Que ele sabe que ele tem que falar alguma coisa. Ele sabe que ele precisa fazer. Ele está angustiado, mas ele não sabe traduzir em palavras. Ele não sabe explicar. Ele não consegue. Tá bom? Algum marido já fez isso com vocês? Não são as únicas, tá bom? Uma vez eu briguei com meu marido, mas briguei. Fazia pouco tempo que a gente estava casado, já evolui bastante desde essa época, tá, gente? Então, e daí eu falei para ele assim, você não vai falar nada? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu vou comprar pão. Eu pensei, você vai morrer, seu cretino, que eu vou te matar. Gente, fiquei quietinho, fazia pouco tempo que eu estava casada, então fiquei com medo de ir muito além do que devia. Fiquei bem quieta. Ele foi comprar pão e voltou. E nada. Depois de uma semana, nada. Falei, não, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. De acabar de casar. Então, passividade é essa dificuldade. Algumas pessoas, elas se angustiam por dentro porque elas sabem que elas precisam fazer alguma coisa, mas não conseguem. Não é maldade, gente. Se alguém tem um marido assim, depois eu vou fazer 18 anos de casado. Então, hoje eu sei, não era maldade. É dificuldade mesmo. Graças a Deus ele não é mais assim, tá bom? Porque ele aprendeu que eu mato mesmo. Se não me der resposta. Brincadeira, tá, gente? Bom, então resiliência tem a ver com o contrário da passividade. É uma atitude de enfrentamento. É uma escolha de enfrentamento. É uma superação se houver passividade, tá? E resiliência também não é indiferença. Algumas pessoas, o contato delas com a situação é indiferente. Tanto faz para mim. Então, é como se o sofrimento de fora não conseguisse chegar nela. O ruim disso é que se você é indiferente para o ruim, também será para o bom. Não tem jeito. É uma moedinha, tem cara coroa. Então, se você resolveu ser indiferente na sua vida, lamento dizer que você vai perder muita coisa boa. Então, resiliência tem a ver com entrar em contato com a situação, perceber, e ter uma atitude positiva diante daquilo, de enfrentamento, uma escolha de sobreviver, de permanecer, de falar, não, eu vou continuar, eu vou encontrar, tá bom? Então isso é resiliência. Quem vai mais entender dessa palestra é o nosso amigo que está lá em cima, porque ele está de olho. Então, nós nascemos resilientes? Alguém nasceu resiliente? Não nascemos. Por isso é importante falar sobre isso e por isso é importante ensinar. Nós que temos filhos, nós que temos amigos, nós que levamos em consideração o desenvolvimento emocional, nós precisamos aprender e ensinar resiliência. Não se preocupe, resiliência é um processo de aprendizagem. Então, tem jeito de aprender? Tem. Quem quer aprender? Levanta a mãozinha. É só sofrendo que aprende, gente. Alguém ainda vai querer? Não tem jeito de aprender resiliência, gente, se não for numa situação difícil. Porque como que o material vai ser resiliente se ele não sofrer uma pressão, uma força?
né? Como é que você se torna resiliente? Passando por muitas experiências. Por muitas experiências de sofrimento. Ser resiliente é, acima de tudo, uma escolha. Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. Você já passou por isso? Por uma situação assim na sua vida? Tem horas que não te sobra opção. Tem horas que você... Existe opção, né? Algumas pessoas vão desistir. Algumas pessoas vão entregar os pontos, entrar num estado de sofrimento tão grande que ela vai sucumbir. Tá? Mas, para aqueles que decidirem aprender a resiliência, vai chegar um momento que você vai descobrir que você, na verdade, é muito forte. É muito forte. É que eu decidi falar das experiências de resiliência no cotidiano, porque essas, do meu ponto de vista, são mais importantes de serem trabalhadas, porque parece que elas são corriqueiras e não são tão importantes, né? Como são sentimentos e tal, parece que não é tão importante, mas é. Agora, tem situações de resiliência, gente, de coisas muito grandes que acontecem, que você descobre que você, na verdade, era muito mais forte do que podia imaginar. É claro que nós contamos com Cristo. Quem conta? Jamais poderia ser resiliente se não fosse Ele, né? Mas tem situações, a gente vê, né, catástrofes, coisas que abalam demais a vida. E você descobre o quanto as pessoas são fortes. São fortes, né? Somos sobreviventes de muitas situações difíceis. Mas atenção, ninguém é resiliente em tudo e o tempo todo. Eu coloquei lá um bilhetinho, né? Esse bilhetinho aí, gente, é de um escritor, ele chama Pedro Gabriel. É muito bonitinho, ele colocou assim: importante, não importando. É só para você entender que não tem jeito de pegar no ferro e fogo, né? Eu tenho que ser resiliente. Tem pessoas que saem assim, vamos supor, ela está aprendendo lá no consultório uma coisa. Daí ela enxergou ali naquele dia que ela precisa mudar nisso. Pronto, ela sai desembestada. Você já viu o boi quando abre a porteira assim? Sai desembestado para tentar. Não é assim, gente. É um processo. É um processo lento. A gente não pode se impor. Eu vou ser resiliente na marra, no peito e na raça. Meu filho vai ter que aprender. Não é assim. Não é assim. É um processo, tá? E muitas vezes você vai conseguir ser resiliente numa coisa, ou em algum momento. Em outros momentos você vai quase chegar a sucumbir. Você vai falar: nossa, aqui eu não consigo, não dou conta. É normal. Isso te faz humano, tá bom? Nós não nascemos robô aqui. Então, faz parte, tá? Então não tem como você ser resiliente o tempo todo, em todas as coisas. Sempre vai ter aquele calinho assim que você fala assim: ó, se chegar aqui, eu entrego minha mãe, entrego meus filhos, entrego qualquer coisa. Faz o que você quiser comigo, mas aqui eu não dou conta. É a hora que a gente procura ajuda, tá bom? Então, e os resilientes sofrem? Os resilientes sofrem, gente. Às vezes as pessoas têm um conceito errado de que ser resiliente é não sofrer, sabe? Passar assim com o nariz empinado. Que nada, gente. A gente vai, como diz a palavra, andando e chorando enquanto semeia. Alguém conhece esse versículo? Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Como é que é o resto? Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha o ganho.
E esse é o ganho. Eu não disse para vocês, gente, que a resiliência está na palavra de Deus? Não foi a psicologia que inventou resiliência, foi Deus. Sabe por quê? Quando Ele colocou você aqui, nesse mundo, nesse lugar, primeiro que não era para... Eu já falei isso, né? Eu acho que eu falei isso na outra palestra. Um dia eu briguei, entre aspas, né? Eu discuti com a Sônia. Falei, Sônia, uma amiga minha psicóloga, tá, gente? Esse lugar que Deus pôs a gente que é muito ruim. Depois que você vai atendendo muita gente, você vê sofrimento, você fala, caramba, mas não tem fim. E não tem, né? Mas que lugar horroroso que Deus pôs a gente. E ela disse assim para mim, Deus não. Deus preparou o paraíso para nós. O pecado pôs a gente aqui. Então vamos voltar lá no começo. Deus permitiu, né, que a gente estivesse aqui. Foi por conta do pecado que nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo. Porém, Ele já planejou uma forma de você passar por isso aqui sem sucumbir. Por isso o salmista diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que significa isso, gente? Que o nosso sofrimento realmente gera fruto e que ele não é eterno. Você não vai passar a sua vida inteirinha só sofrendo. A vida não é só sofrimento. Não é. Você vai enfrentar muitas situações difíceis na sua vida, mas também vai ter muitas tréguas. A gente vê isso lá no consultório, a pessoa chega e você fala, meu Deus, será que vai conseguir sair disso? E não é que sai, gente. E não é que sai, e não é que passa um tempo, você olha para ela e fala, Cristo, Deus existe. E ela está melhor. E ela conseguiu sobreviver. E ela tem um lucro. Ela tem um bônus. Dá para escrever livro, gente. Dá para contar para os outros a história. Dá para ajudar os outros. Dá para ajudar os outros. Queridos, não tem uma situação de sofrimento que você viva que Deus não possa usar para abençoar outras pessoas. Se eu estou aqui falando, é porque eu também tenho uma história. Você não vai conhecer uma única pessoa nessa vida que não tem a sua história de dor para contar. Mas a vida não é só sofrimento. Por isso ser resiliente é muito importante. É muito importante você lembrar assim, não, peraí, beleza, mas vai passar. Tá ruim, né? É horrível, não gosto de sofrer. Mas o sofrimento passa. Ele não dura para sempre. E ser resiliente garante que você, depois que esse sofrimento passar, você tem lucro, você ajuda os outros, não desintegrou. Estou vivo. Respira que é de graça. Olha lá, meu amigo está dormindo. Passa lá. Tá aí ainda? Bom, então eu expliquei para vocês que tem a resiliência em situações adversas, catástrofes e tal. E tem a resiliência nossa de todos os dias. E agora que eu vou entrar na parte que eu quero. Tem tempo ainda? Então vamos lá, passa mais um. Resiliência na ansiedade. Eu acho que não deve ter nenhuma ansiosa aqui. Se tiver, é ansioso. Gente, 25% da nossa população sofreu ou sofrerá de crises de ansiedade. Vocês acham pouco? Essa é a estatística, porque na prática os números são maiores, tá bom? Essa é a estatística que a gente tem acesso. É preciso ser resiliente na ansiedade? A ansiedade pode causar algum mal para nós? Ela pode fazer alguém sucumbir? Gente, eu não estou falando que é proibido sentir ansiedade, muito menos criticando os ansiosos. Eu pessoalmente sou uma pessoa ansiosa. Mas a ansiedade pode causar muito
muito estrago. Muito estrago, mas muito mesmo. E a gente vê lá no consultório. Eu coloquei essa imagem aí. O que pensa quando vê essa imagem? O que dá para pensar a respeito da ansiedade? Do que ela é? Grita, quem for falar grita. Muita coisa ao mesmo tempo. O que mais? Como? Confusão. Isso mesmo. Né? Ansiedade deixa a pessoa atordoada. O que mais, gente? Como é que essa pessoinha tá? Olha lá para a cara dele. Nossa, falaram tudo ao mesmo tempo. Peraí, um de cada vez. Desespero, sofrimento. Eu ouvi mais. Angústia. Ansiedade é angustiante, né, gente? O que mais? Medo. Gente, a ansiedade é a irmã gêmea do medo. Sem ansiedade não tem medo, sem medo não tem ansiedade. Eles jamais se separam. Aliás, não é nem irmão gêmeo, são siameses. Eles não descolam um do outro. Ansiedade e medo andam juntos. Andam juntos. E o pior, gente, a ansiedade traz medos reais. Como? Medo irreal. Mas traz medos reais? Sim. Mas principalmente medos irreais. É incrível como que as pessoas sofrem e a maioria sofre quietinho, calado. Tem gente que é ansioso que pronto, um tsunami que quem está do lado fala, nossa, acorde essa pessoa. Mas não são todos os ansiosos que são assim. Tem muito ansioso sofrendo, ele implode. Aquilo vai devastando ele por dentro. Medo, gente, o medo cresce de um tanto, mas de um tanto na cabeça da pessoa, mas de um tanto que é de dar dó. E alguns medos jamais vão se concretizar. Jamais. Jamais. Tem medos que são irreais e estão perturbando a pessoa e estão tirando a paz da pessoa. Gente, o pensamento é capaz de criar coisas que desesperam as pessoas, né? Principalmente, fique alerta se você tem alguns medos ou pensamentos que não respeitam seus valores, né? Aquele pensamento que você vai fazer alguma coisa assim, tipo louca demais, e você jamais faria algo parecido com isso. Se os seus medos trazem, se eles não obedecem à sua vontade, eles retornam e perturbam. Tá bom? Se eles tiram o seu sono, se eles provocam sensações físicas, taquicardia, sudorese, enxaquecas, desconfie. Não é normal. Não é normal. Tá bom? Então, eu coloquei lá, favor não alimentar os medos. Vocês sabem, gente, que às vezes eu fico tão triste com isso, porque infelizmente é um negócio do ser humano, né? A gente se tortura. Porque se o ansioso sabe que é ansioso, daí ele pega o resultado do exame, né? O que ele faz? Digita lá, lê, enter, pronto. Uma semana sem dormir, não é? Uma semana sem dormir. Doença tal. Pronto, a pessoa sabe que tem medo de doença. E aí, sai dali desesperada. Não é? Gente, nós temos a capacidade de torturar a gente.
Você sabe que você é ansioso, mas aí você vai assistir aquele negócio que te deixa eletrizado. Mas você assiste. Mas que cabra sem vergonha, né? Olha lá. Se você alimentar, ele te come vivo. É verdade isso, gente. Os medos são assim, tá? Existem pessoas que até geneticamente são mais predispostas para ansiedade e medo. Existe uma disfunção cerebral até, gente. E não é que o bandido vai lá e fica cutucando e aumentando e aumentando e aumentando. E pior, fica em silêncio, não compartilha, não procura ajuda, não conta, fica sofrendo. Vocês já viram alguém assim? Não precisa levantar a mão? Muita gente, tá? O enfrentamento resiliente da ansiedade, do medo, requer uma postura de limite, uma postura de olhar para si mesmo, respeitar a si mesmo e dizer: opa, parou aqui, parou que eu preciso de ajuda, parou que eu não posso continuar desse jeito, parou que eu estou prejudicando meu corpo inteiro, parou que minha família inteira está sofrendo por causa disso, tem alguma coisa ruim acontecendo e eu tenho que reagir. Tá bom? O não resiliente, o que ele faz? Vai alimentando e piorando, 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 piorando. Então, suspeite, se passar 1 ano, você está do mesmo jeito. 2 anos, do mesmo jeito. 3 anos, pior um pouco. Não está certo. Nós precisamos crescer. Isso significa que se eu sou ansioso, eu não tenho que deixar de ser, mas a cada ano eu tenho que ser um pouquinho menos. Ó, eu melhorei nisso aqui, agora eu melhorei nisso daqui, agora eu aprendi a enfrentar isso, antes eu tinha isso, agora eu não tenho mais. Tá bom? Não é para ontem, mas um passinho de cada vez. Isso é ser resiliente. Como eu disse, respira que é de graça, levanta e vai. Tá? Próximo. Isso aí eu plagiei, tá, gente? Não fui eu que falei. Então, eu vou ler para vocês, que não sei se dá para ler. Quem olha para o passado vive com saudade. Quem olha para o futuro vive com ansiedade. Quem olha para o presente vive. O que a ansiedade faz, gente? A ansiedade te rouba o colorido da vida. A ansiedade é a vida em preto e branco. Eu estou num lugar onde eu não devia. E onde eu devia eu não estou. Passou. Já foi. A ansiedade é a maior ladrona de toda a história. Ela te rouba da sua vida. Tá bom? Você não está ali com seu filho, você não está ali com seu marido, você não está ali no seu trabalho. E quando está gastando mais energia do que precisava. Tá? Então é muito importante ser resiliente no enfrentamento da ansiedade. Agora o mais difícil. Mais difícil que a ansiedade é a depressão, gente. O paciente depressivo é o mais difícil de trabalhar. O mais difícil. O que vocês sentem nessa figurinha aí? Peso. Desespero. O que mais? Sensação de impotência. Quem mais? Peso. Preso, muito preso, né? Amarrado ali. Sem força, cansado. O que mais? Dor. Gente, a depressão é doída. Doída. A depressão é devastadora. Então, uma das coisas mais difíceis de enfrentar e de ver as pessoas reagirem é a depressão. Porque a depressão, quando eu vi essa figura aí, eu falei, nossa, é ela. É essa. Porque ela gera um cansaço. Você veja que a pessoa, ela não está entregue, né? Você está vendo uma pessoa entregue ali?
Ele está gritando, ele está fazendo força, mas é além do que ele consegue. Sabe o que as pessoas falam para quem está em depressão? Fala assim, nossa, reage. Você já falou isso para alguém? Só que Deus não permita isso para nenhum de nós. Mas se um dia nós passarmos pela depressão, nós iremos entender o que ela significa. A depressão é uma doença devastadora. Ser resiliente na depressão é tirar, nem é água de pedra, é sangue de pedra, entendeu? Você vai, mas você vai assim, só no poder de Deus. A depressão é uma doença extremamente difícil de tratar. E nós temos muita depressão nos nossos dias. Muita depressão. A depressão traz um sentimento de incapacidade e um sentimento de prostração. É como se ela não é que ela não quer. Ela até gostaria de querer, mas ela não consegue. Tá? O enfrentamento da depressão requer muito auxílio. A gente tem diferentes níveis, né? Tem depressão em diferentes estágios, tá? Então tem estágios que a pessoa está arrastando, mas está indo, né? Tem estágios que a pessoa está indo empurrando. E tem estágio de depressão que não vai de jeito nenhum, nem carregando, tá? Aí é hora de força total, só Jesus na causa. Pode passar. Todo enfrentamento da depressão tem que passar pelo passado. Então eu escolhi essa frasezinha: meu passado me condensa, quero um futuro maior. Não existe depressão sem uma história, gente. Ninguém chega deprimido sem uma história. Embora a maioria dos casos de depressão, tem muitos momentos que a pessoa nem sabe o porquê, nem sabe o que acontece, nem sabe por qual motivo está se sentindo daquela forma, nem acha que aconteceu alguma coisa muito ruim. Mas todo enfrentamento da depressão inclui uma revisão da própria história, tá? De alguma forma, o passado, a história precisa sair. A depressão é tão pesada que a gente tem que parar e tirar tudo que a gente encontrar, seja relevante ou não seja. Parece que isso aqui não tem nada a ver com a minha depressão, mas conta assim mesmo. Então vai tirando, tira tudo. Tá? A depressão é um processo, a resiliência, né, o enfrentamento resiliente da depressão é um processo que tem que passar por essa retirada de tudo, por essa faxina. A pessoa tem que rever. Quando ela vai falar, ela percebe que tinha um monte de coisa guardada, um monte de coisa que ela engoliu, um monte de dor, um monte de mágoa, um monte de coisa guardada, fechada, trancada, né? Então, à medida em que ela vai tirando tudo aquilo, ela começa, né? Veja, porque eu escolhi a figura do peso, porque todo aquele peso impede ela de prosseguir, ela não consegue se erguer. Então, a resiliência, né, o enfrentamento da resiliência na depressão começa com a pessoa tirando tudo que tem. Tudo, tá? Então, todo processo de depressão precisa de auxílio. Todo processo de depressão não tem como enfrentar uma depressão sem um auxílio, sem um processo de ajuda, sem ter alguém que está ali, sem tirar, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá? Outra coisa difícil. Esse também é complicado. Eu tenho visto na minha experiência de consultório muitas pessoas, mas muitas pessoas tendo que trabalhar esse sentimento. De alguma forma, ele está muito relacionado com o sentimento de depressão. A maioria das pessoas que entra num processo de depressão, ela entra num processo de inferiorização. Ela se perde. Em algum momento ela se perdeu.
Se perdeu. Então, eu peguei essa frase para vocês porque é o primeiro passo. Primeira coisa que a gente vai fazer no trabalho de consultório, quando uma pessoa está no processo de inferioridade, tá bom? Quando eu me aceito, fico livre do fardo de você me aceitar. Forte essa frase, gente. Alguém espera que o outro aceite? Alguém passa a vida esperando? Gente, se a gente parar para pensar de verdade, a gente é escravo da aceitação dos outros. Parece que se o outro não me entendesse, se o outro não me aceitasse, se o outro não... parece que eu também não vou conseguir. Alguém já sentiu isso? Primeiro passo, primeira coisa que nós vamos fazer com a pessoa que está no processo de inferiorização é aprender a ensinar ela a ser livre desse fardo. Tem pessoas que passam a vida com uma reguinha na mão, sabe? Mede um, mede a si mesmo e fala, deu menor. Mede o outro, mede a si mesmo. Não estou satisfeito. Querido, se você não se aceitar, lamento. Ninguém vai poder te aceitar. A gente precisa aceitar tudo a nosso respeito. Não tem nada a seu respeito que você não tem que aceitar, mesmo aquilo que você quer mudar. Porque algumas coisas você aceita para mudar. Tá, tudo bem. E eu sou assim. Mas eu posso mudar isso? Eu posso. Então tá, primeiro eu tenho que aceitar. Porque eu não mudo algo que eu não reconheço ser meu. Se não me pertence, por que eu vou mudar? Se não é meu. Mas tem coisas, gente, que nós temos que aceitar, que não dá para mudar. Já pensou se eu não aceitasse ser baixinha? O que eu ia fazer? Fazer uma cirurgia para pôr um osso aqui, para crescer 10 centímetros? Para quê? Tem algumas coisas a seu respeito que você precisa aceitar. Todo mundo, o tempo todo, vai encontrar alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais famoso, alguém mais rico, alguém que teve mais sucesso, alguém que conseguiu uma profissão melhor. Como é que faz? Você precisa aprender a viver a sua vida. Tem uma frase linda no livro. Alguém já leu As Crônicas de Nárnia? Do C.S. Lewis? Eu li para os meus filhos, é um livro de historinha, mas é um livro lindo, tem várias lições. E um dia, estava lá o leãozão lá que representa Deus, né? E ele estava conversando com uma menina sobre a vida dela, o processo dela, e enfim. Era sobre ela a conversa. E ela disse assim, mas e o fulano? E ele disse assim para ela, querida, estou falando sobre a sua história. Você precisa entender que a sua vida é sobre você. Não é sobre o outro. É sobre você. E quantas pessoas se entristecem porque estão olhando para lá. Você perde a sua própria vida no outro. Você perde você. Se você está preso no outro, na vida do outro, no que você... né, a inveja é a outra, é a irmã siamesa do sentimento de inferioridade. Porque sem querer você se percebe invejoso, olhando para lá, desejando outra coisa. Gente, eu não estou te criticando, tá bom? Eu estou falando do que é humano. Estou falando daquilo que que você vamos enfrentar todos os dias. Eu sei que isso daqui não é para uma pessoa, é para todos, é para mim. Tá bom? Então, o enfrentamento resiliente do sentimento de inferioridade tem a ver com
você aceitar-se. Mesmo que depois algumas coisas você queira mudar. Tá bom? Alguns valores, algumas coisas a gente pode e deve mudar. Por que não? Mas você só vai conseguir se você entender, em primeiro lugar, que você tem que se aceitar. E que a vida é sobre você, não é sobre o outro. É sobre você. Tá bom? Você lembra quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser? Gente, como nós somos escravos dessa ditadura que obriga a ser uma coisa ou a ser outra. Não é? É assim, uma hora tem que ser magro. Magro é bonito. Outra hora tem que ser... isso. A época do cacho. Aí todo mundo faz cacho. Não, agora a moda é cabelo liso. Aí todo mundo alisa. Não, é óculos. Vocês lembram do fundo de garrafa? Agora é lindo. Se alguém passou bullying, lembre-se, você será curado nessa geração, porque óculos agora é lindo. É lindo, é charmoso, é maravilhoso. Quanto maior, é mais bonito. Se for Superman, melhor ainda. Gente, nós precisamos nos desvencilhar de ser escravo do que é ditado por aí que você tem que ser. Lembra que eu falei? É sobre você. Se você gosta do seu cabelo, você usa ele assim. Se dá para você mudar de alguma forma, você muda conforme a sua vontade, mas não seja escravo do que os outros querem, do que a moda dita, do que tem que ser. Por que tem que ser? A gente precisa aprender a questionar o que vai chegando, né? Porque vai chegando, você faz assim, engole. Aí chega outra coisa, mudou. Engole. Como assim? É sobre você. São suas as escolhas. E você precisa aprender a ser você. Quem você era antes de todo mundo dizer o que você devia ser. Sabe o maravilhoso disso? Quem sabe quem você é? Em quem você se encontra? Quem? Em Deus. Sabia que só existe uma única pessoa que te conhece de verdade? Que pode te dizer quem você é de verdade? Deus. Sabia que existe uma única pessoa que conhece você no projeto original, sem um monte de trauma que você sofreu, sem um monte de coisa que você virou, que você nem era para você ser? Deus. Deus. A única pessoa que pode dar o palpite é Ele. Se você for fazer terapia e o psicólogo der palpite, você diz assim, não. Porque ninguém tem direito de dizer o que o outro tem que ser. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem direito de determinar as escolhas que você vai fazer. É sobre você. Os maridos podem, tá bom? Os maridos presentes estão autorizados, desde que amem como Cristo amou a igreja. Está escrito lá. Vamos lá, gente. Estou quase terminando, tá? Nossa, nem sei quanto tempo que eu falei. Meu computador até desligou. Pode passar. Ser resiliente é delimitar uma fronteira para o próprio sofrimento. Necessariamente, nós precisamos entender: o sofrimento é seu, né? Você escolheu sofrer? Não, tem um monte de coisa que acontece que você falou, eu tô aqui, tô tentando viver aqui lindamente a minha vida e aconteceu. Mas você escolhe como. O como tá com você. Passa mais um aí para mim. Nem sempre podemos escolher a música que a vida toca, mas podemos escolher o jeito de dançar. Tá bom? Tem um monte de coisa que você não pode escolher, que a vida escolheu por você. Você escolheu o lugar onde você ia nascer? Você escolheu?
Você escolheu o filho que você ia ter? Você falou assim, eu quero assim, 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 e veio do jeito que você queria? Marido não pode reclamar que marido a gente escolheu, a não ser aqueles que a mãe obrigou a casar, tá? Então, o como eu vou passar por esse sofrimento? Isso nós podemos escolher, mesmo que seja com muito esforço. Gente, eu não estou dizendo para vocês que isso daí é facinho. Eu vou escolher passar aqui, eu vou escolher aprender, eu vou escolher crescer. Não é bem assim que funciona. É bem como a palavra diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não é fácil, mas é possível. É possível colocar um limite para a sua ansiedade e dizer, opa, parou. Peraí, não tá bom esse negócio. Que medo é esse desse tamanho? Vou procurar ajuda. É possível dizer assim, peraí, eu vou me tratar desse jeito toda a minha vida? É possível dizer, tá, eu não tenho forças, essa depressão me consome, mas eu vou acionar uma forma de esperança, uma forma de busca, uma forma de ajuda. Porque se você não fizer isso, vai doer mais. Vai doer muito mais. Tá bom? Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês na Bíblia o versículo que eu escolhi sobre resiliência. Acontece que eu esqueci a Bíblia. Olha, gente, que feiura. Alguém podia abrir e ler para mim? Porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. Bom, gente, como eu disse, a Bíblia é ela que ensina a resiliência, em primeiro lugar. Não foi a psicologia que inventou, não foram as pessoas mais sábias que você conhece, as mais maduras, nada disso, tá? Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Primeira coisa que esse texto diz é que em tudo, é a parte dolorosa, né? Você fala, nossa, mas em tudo mesmo? Em tudo. E ele vai descrevendo que nós somos atribulados, né? A ansiedade remete à tribulação, né? Um monte de coisa e a cabeça quente, né? Que nós ficamos perplexos diante de circunstâncias. Tem coisa que acontece que você fala assim, meu Deus, como assim? E agora? Né? Olha para vocês verem como que nós não temos controle nenhum sobre a vida. Todo mundo vivendo lindamente, de repente, o mundo não, né? O Brasil parou. Quem previu isso? Alguém consultou uma bolinha de cristal para dizer assim, nossa, abasteça seu carro porque não terá gasolina na semana que vem. As coisas acontecem e deixam a gente perplexo, né? Perseguidos. Nós somos perseguidos por coisas que vêm de fora e por coisas que estão aqui dentro. Não somos? Tem medo que é real, né? O avião cai, uma pessoa morre, a doença acontece e tal. Tem medo que está aqui dentro. Está lá dentro de mim. Isso não é uma perseguição? Não é? Que coisa horrorosa ficar essa coisa na minha cabeça, me perseguindo, me perturbando. Mas existe. Você está vivendo lá, né, tentando viver a sua vida, e aquilo está lá. Nós somos perseguidos, né? E muitas vezes nós somos abatidos.
Sabe quando te passa uma rasteira daquela boa mesmo? Pá, você cai. Mas a Bíblia diz: não seremos destruídos, não estaremos desamparados, não desenvolveremos o pior. É isso que está garantido na palavra, né? Teremos auxílio, encontraremos um caminho. Essa é a resiliência da palavra de Deus. Gente, resiliência e ser cristão é assim, ó, um do lado do outro. Tá bom? Por último, agora eu prometo que acabo. Se deixar, eu falo a noite inteira, tá, gente? Eu sou igual criança no banho. Se falar assim, faz uma palestra, é que não gosta de muita gente, mas depois que entra no banho não quer sair, não é? Não é assim? Criança não quer tomar banho, mas aí uma vez que ela está lá, aí só o pó. Depois que eu começo a falar também não quero parar. Vamos lá. Ação em vez de palavras. Como ser resiliente? Primeira coisa, se você é autossuficiente, você não é resiliente. Resiliência e autossuficiência são coisas que não se juntam, tá bom? Ande junto e peça ajuda. A autossuficiência não é resiliência, é sofrer mais, é tortura, tá bom? A autossuficiência é tortura. Compartilhe seus problemas, mas não para qualquer um, principalmente se for fofoqueiro, não diga nada. Mas procure ajuda, busque uma pessoa que possa te auxiliar, busque uma pessoa que possa te acompanhar, busque alguém que não vai expor a sua vida e que vai te ajudar, tá bom? Busque conhecer suas fraquezas. As pessoas pensam, existe um conceito tão errado que saúde é ausência de doença. Eu falo isso para tudo quanto é paciente que entra no meu consultório. É a maior mentira que foi vendida aqui, porque nós estamos num mundo cheio de doença. Então ninguém tem saúde, se fosse assim. Mas não é. O que é o conceito de saúde emocional, gente? E física também. Você tem que conhecer muito bem o que você tem. Você tem que saber o que esperar de você. Você tem que saber assim, olha, eu sou tão ansioso que se acontecer tal coisa, eu fico assim, assim, assado, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu tenho que sentir, olha, está chegando a crise, está vindo e eu reajo antes que ela me pegue. Então, saúde é conhecer a si mesmo, é autoconhecimento. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou. Como eu disse, respira que é de graça, levanta e vai. Tome uma atitude, tá bom? Outra dica, controle apenas o que está no seu controle. Gente, mulher tem mania de querer controlar o mundo, não é? Eu acho que todas nasceram com o sentimento de que eram um super-herói, não é possível. Não dá, né? Aprenda. Você está tentando controlar tanta coisa aí e não está conseguindo nada. Por quê? É porque não dá mesmo. Então, para, tá? A gente pode controlar a si mesmo. Você sabe que eu posso controlar os meus medos, mas eu não posso controlar as catástrofes que vão acontecer no mundo. Eu não posso. Eu posso controlar a minha ansiedade, mas eu não posso controlar o que está fora de mim. Eu posso controlar o meu sentimento de inferioridade e aprender a me amar, a me valorizar, a me aceitar, mas eu não posso controlar o outro que não gosta de mim. E se ele não gosta, paciência. Fazer o quê? Não vou morrer. Não é? Se ele parar de conversar comigo, se ele parar de me amar, se ele parar de... O que eu vou fazer? Eu vou aprender a me amar e a não depender dele. Claro que eu estou aberto para ele, né? Às vezes tem processos que envolvem necessidade de perdão, um monte de coisa, mas eu tenho que entender que eu não posso obrigar ele a me aceitar do jeito que eu sou e achar que isso é legal. Eu que tenho que achar legal. Ponto. Parei por aqui. Eu controlo o que está sob o meu controle. O que não está, não está.
Gente, vocês sabem que dar murro em ponta de faca sangra, não sabe? Então, por que a gente faz isso? Não é? Então, eu tenho que aprender que determinadas coisas, eu tenho que falar, opa, alto lá. Está fora do meu domínio. Dá licença, que é sobre mim, não é sobre o outro. É sobre mudar a mim mesmo e não é sobre mudar o outro. Alguém já conseguiu mudar o marido? Se conseguiu, me dar a fórmula que eu vou ensinar no consultório. Não tem jeito. Você muda a si mesmo. Tá bom? Exercite a flexibilidade. Flexibilidade é assim, a gente põe na cabeça, quer dizer, o contrário da flexibilidade, que as coisas têm que ser de um jeito. E aí, a bendita da coisa não sai daquele jeito. E o que você faz? Você quer que seja daquele jeito. E tem que ser. Não, gente. A gente precisa aprender a conviver com isso. Resiliência tem a ver com flexibilidade. A vida não é do jeito que a gente quer. Verdade. Não é. Não é. Tem gente que quer ter um passado melhor. Vocês já viram isso? Eu queria que a minha mãe não tivesse feito isso. Eu queria que meu pai não tivesse feito isso. Eu queria ter nascido assim. Eu queria ter... Tem um teórico, né, da psicologia que fala assim: mais dia ou menos dia, todo mundo vai ter que desistir de ter um passado melhor. Não tem jeito. A flexibilidade é aceitar as coisas. Elas são como são. E eu preciso me adaptar, eu preciso aceitar. Isso é resiliência. Porque só assim eu aprendo. E quem disse que era para a gente estar aqui, para as coisas serem do jeito da gente? Quem que pôs isso na nossa cabeça? Não é assim que funciona. Tem uma psicóloga que ela escreveu um livro muito bom, quem quiser adquirir, que chama A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer. São uma série de reflexões que ela fez depois que ela foi acometida por uma doença que pegou ela assim, né? E o que ela aprendeu ao longo de tudo isso. Quem quiser comprar está valendo. Não é melhor que a Bíblia, mas está valendo. Por último, cultive a esperança. E é aqui que entra a espiritualidade. Eu nunca vi ninguém ter muita esperança sem espiritualidade. Eu já vi ter um pouquinho de esperança sem Deus, mas só um pouquinho. E fazendo força. Vocês já viram? Toda pessoa que quer cultivar a esperança precisa de algo maior que ela mesma. Maior. Toda pessoa que quer cultivar a esperança precisa crer que Deus existe, que Ele está presente, que Ele se levanta, né? O Salmo 39, ele fala assim: e eu, Senhor, o que eu espero? Ele está passando por um monte de coisas difíceis. Se tiver errado, depois vocês procuram a referência, que eu sou ruim disso, tá, gente? Mas eu acho que é o 39 mesmo. E eu, Senhor, o que espero? E Ele mesmo responde: Tu és a minha esperança. Porque no final das contas, no final de tudo, tudo mesmo, a esperança é Deus. Né? De sair daqui, de conseguir superar, de ter forças para isso, né? De levantar, de aprender, de conseguir um lucro no sofrimento. Gente, esse é o propósito divino para o humano. Tá bom? Então, cultivar a esperança sempre passará por isso, sempre, sempre, sempre. Então, quero que você saia daqui se lembrando de tudo isso, tá bom? Fortalecida para viver a sua luta, a sua batalha diária, lembrando de procurar ajuda, de acionar, né, o seu melhor, porque Ele está em você, porque Deus também está, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Então, aonde que eu vou encontrar isso? É a pessoa dele em mim, é o trabalho dele na minha vida, tá bom? Então, desejo
muita resiliência para vocês. Não que eu quisesse que vocês sofressem, mas já que estamos aqui, né? E já que aqui tem sofrimento, desejo que vocês sejam resilientes no sofrimento, aprendam a sofrer, né? Aprendam a crescer no sofrimento e que Deus nos ajude. É isso, gente.